Nosso assunto de hoje: corra para a palavra, corra para Deus. Esta semana foi uma semana assim bem atípica. Tivemos aí algumas notícias tristes, notícias de mortes, inclusive, e muitas vezes na nossa vida, dependendo das pessoas, dependendo das ocorrências, essas notícias tristes, esta luta diária, às vezes ela nos abala, às vezes as notícias, as ocorrências nos fazem entristecer. Quando nós nos sentimos confusos, desanimados, tristes, desorientados, enfraquecidos, esgotados, às vezes nossas forças se vão, sem vontade de viver, frios, indiferentes, e aí vocês poderiam acrescentar aí muitos outros sentimentos que vão nesta direção. O que nós podemos fazer? Correr para a Bíblia. Corra para a palavra. Corra para a Bíblia e você vai ver a revelação do Pai em suas páginas. Porque correr para a Bíblia é correr para Deus. Essa semana, por exemplo, nós tivemos notícia daquele acidente de um ônibus que se chocou com um caminhão. Mais de 40 pessoas vitimadas, mortas naquele acidente. Pelo menos 2 delas pertenciam à Igreja Batista daquela cidade, pai e filho, que faleceram. Imaginem as famílias, de repente, recebendo uma notícia tão repentina assim. Pastor Joel Gonzalez, que estava aí há cerca de uma semana internado, teve um AVC hemorrágico, daqueles bem graves, faleceu. O sepultamento foi ontem. Líder da Associação Hispana Batista aqui, da nossa cidade, da região de Guarulhos, trabalhava ali com o pastor da Vila Carmela, Igreja Batista de Vila Carmela, pastor Edmar. Notícias tristes e notícias que mexem com as nossas emoções. O testemunho da irmã Marilyn, esposa do pastor Joel Gonzalez, foi assim um testemunho entristecido. Nós percebemos o consolo de Deus na vida daquela irmã, mas é uma situação triste. E nós muitas vezes nos envolvemos em situações tristes. Na semana passada, pedi oração pela minha mãe, que estava naquele momento em cirurgia. A cirurgia, ela correu tudo bem, minha mãe está em recuperação. Coisas que acontecem nas nossas vidas. Temos alguns irmãos nossos também em recuperação de cirurgia, outros se recuperando de enfermidades, outros buscando a cura de suas enfermidades, procurando médicos, e claro, primeiro procuramos Deus, tanto para que Ele, sendo da sua vontade, realize Ele próprio um milagre na vida dos nossos enfermos, mas também confiamos nele no sentido de orientar os médicos, no sentido de que eles sejam os instrumentos de Deus para a cura. Mas nós vivemos muitas vezes estas situações. Eu sentado no sofá da minha sala, mas não aqui, né, porque eu não estava aqui, eu estava lá no litoral, peguei a Bíblia para ler, mas pensando mesmo em
ter uma palavra de Deus do que em pregar, mas às vezes é difícil nós lermos e não trazermos aquilo para a igreja, nós terminamos compartilhando aquilo que Deus fala conosco. Então a palavra vem nesse sentido. Quando você estiver confuso, desanimado, triste, desorientado, enfraquecido, esgotado, sem vontade de viver, frio, indiferente, buscando e não encontrando alguma alternativa para a sua vida, corra para a Bíblia, corra para a palavra de Deus. Lá você vai ouvir Deus. Deus fala através da sua palavra. Correr para a Bíblia é correr para Deus. Fazendo isto, eu pude mais uma vez perceber o quanto Deus responde na sua palavra, quanto Deus responde através da sua palavra. Quando nós vamos à Bíblia, nós vemos, por exemplo, o trato de Deus com o povo de Israel. E Deus nos fala, porque o trato de Deus com Israel é o trato de Deus conosco. Nós somos o povo de Deus hoje. Talvez o pior momento na história de Israel tenha sido o período de Juízes. Naquela época, o próprio livro, várias vezes, ele cita o escritor daquele livro, do livro de Juízes, deixa registrado lá. Naquela época, cada um fazia o que dava na sua cabeça. Cada um fazia o que queria, eles não tinham reis, inclusive. Naquela época, o povo deixou Deus e adotou as práticas dos povos pagãos da terra onde eles estavam. Terra que foi conquistada com a ajuda de Deus, milagres foram feitos, e o povo, passaram-se alguns anos, depois da morte de Moisés, depois da morte de Josué, o povo se desviou. E o que Deus fez? Naquele que foi o pior momento, de repente podemos assim considerar, no período dos reis, muitos fizeram coisas terríveis também, mas aquele período dos juízes, às vezes alguns dos crimes que eles praticaram ali, e pecados, às vezes nós não vemos nos dias de hoje, para termos uma noção do que aconteceu naquela época. E Deus não destruiu o povo. O que nós aprendemos? Deus misericordioso, Deus compassivo, ele não destruiu o povo, ele aguentou, ele tolerou, ele suportou o pecado daquele povo. E olha, foram séculos a época dos juízes. Mas Deus, por fim, o que ele fez? Levantou o profeta Samuel, no final do período de juízes, para conduzir o povo ao período dos reis. O profeta Samuel foi o homem de Deus usado para essa transição. Mas olha, nós vamos à Bíblia, nós aprendemos acerca de Deus, nós temos respostas de Deus. Que resposta nós já temos aqui? Momento tão ruim na vida do povo distante de Deus, povo pecando, e Deus levanta Samuel para tirar o povo daquela situação. Samuel foi um dos servos de Deus na Bíblia, um dos poucos, dos quais assim nós não encontramos falhas, não temos registrado pecados na vida de Samuel. Seus filhos não eram como ele. Essa é uma falha de seus filhos. Mas Samuel era homem temente a Deus. Mas de onde surge Samuel? De uma oração de fé, de uma oração fervorosa de Ana, esposa de Eucana. Quando nós vamos lá no primeiro capítulo do livro de Samuel, nós encontramos Ana orando de forma fervorosa a Deus, pedindo a ele um filho. E ela faz um voto. Ela diz que se Deus desse um filho a ela, e naquela época
a mulher não ter filhos era uma vergonha. O que se considerava, aquilo era o que eles acreditavam, era que Deus não era favorável àquela mulher. Ela era praticamente amaldiçoada por não ter filhos. Então, as mulheres que não tinham filhos, elas não levantavam a cabeça, não olhavam para as pessoas envergonhadas. E Ana, com muita fé, orou a Deus e ela entendeu algo que muitos de nós não entendemos nos nossos dias. Olha, é Deus falando na sua palavra. Eu estou começando a esquentar e eu vou ter que resumir, porque a minha pregação é em outro lugar. Deus nos mostra através de Ana, ele nos faz entender que os nossos filhos não são nossos, eles são de Deus. Se você pensa que os seus filhos são seus, eles não são, eles são de Deus. Eles pertencem a Deus. São seus filhos, mas pertencem a Deus. Ana entendeu isto e entregou Samuel a Deus. Assim que ele foi desmamado, assim que ele parou de mamar, olha, pequenininho, ela o levou ao sacerdote Eli, para que ele crescesse no templo, para que ele servisse a Deus. Ela dedicou Samuel a Deus. Como nós aprendemos com Ana, como nós aprendemos com sua atitude, como Deus foi honrado. Sabe qual é o resultado disso? Ana teve muitos outros filhos. Ela entregou aquele a Deus e Deus lhe deu muitos outros filhos. Ela não precisava mais andar com vergonha. Ela não era mais alguém que precisava se esconder das outras pessoas. E nem da sua rival, porque naquela época não é algo aprovado de Deus, é algo sociológico, mas havia aquele costume de um homem ter duas ou mais mulheres. Olha, nós vemos aqui no próprio exemplo de Ana que não é esta a vontade de Deus. Então era bem uma questão de contexto mesmo, aquilo que eles viviam. Bem, Samuel cresce. Samuel, o último juiz de Israel. Samuel, respeitado. Samuel, autoridade. Mais do que o próprio rei constituído depois, porque Saul, ele pediu certa vez a Samuel para que ficasse com ele ali, não fosse embora, para que o ouvisse, porque ele, Saul, que tinha agido contra a vontade de Deus, Samuel lhe deu uma reprimenda ali, mas ele estava preocupado, Saul, o rei, estava preocupado com o que o povo pensaria se Samuel não estivesse a seu lado. Percebam que figura foi o juiz e profeta Samuel, homem que ungia os reis naquela época, homem que levava a palavra de Deus ao povo, homem que serviu no templo de Deus da época, que era o local. O templo não tinha sido construído ainda, mas eles tinham ali um local onde o povo oferecia os seus sacrifícios, onde Deus era adorado. Bem, Deus então levanta Samuel para tirar Israel daquele momento ruim de sua vida. Deus não destrói, Deus restaura um povo, claro, sem merecimento algum. Tudo porque Deus é misericordioso, tudo porque Deus é amor. Então Deus não destruiu o povo, Deus levantou o profeta Samuel no final do período de juízes para conduzi-los ao período dos reis. Ora, quando nós vamos à palavra de Deus, nós vemos que o povo de Deus, na época dos reis, também não andou de acordo com os seus caminhos. Foi na época dos reis que as 12 tribos se dividiram. Foi na época dos reis que 10 tribos, as 10 do norte, terminaram sendo destruídas pelos assírios, povo que Deus permitiu destruir as 10 tribos. Miscigená-la, ela deixou de se caracterizar como povo judeu em virtude dos seus pecados.
mas Deus preservou duas tribos, Benjamim e Judá, as tribos do reino do sul. Para daquelas tribos levantar um remanescente, mais uma vez a compaixão de Deus, mais uma vez a misericórdia de Deus, porque Deus havia feito uma promessa a Abraão, que da sua descendência traria aquele Messias, que seria a salvação para todas as nações. Jesus. Então Deus, no período dos reis, ele providencia que o povo de Judá vá para o exílio. No final do período dos reis, Deus providencia o exílio para que Israel despertasse e voltasse para o Senhor. Então, o exílio, que no livro de Crônicas é visto como algo ruim, como um castigo de Deus, e é um castigo de Deus, mas no livro de Esdras, o exílio é visto como providência de Deus. Quando nós vamos ao profeta Jeremias, nós já vemos o profeta Jeremias falando disso, que Deus queria restaurar, Deus queria preservar e não destruir. Então, Esdras e Neemias são os dois homens de Deus agora levantados no exílio para trazer de volta para a sua terra o povo de Deus. Na volta do exílio, Deus levanta Esdras, Deus levanta Neemias e o povo adorou o Senhor. Então, vem lá a primeira parte do povo, eles constroem o altar, eles constroem o templo, isso vai levando tempo. Aí depois vem Esdras para ensinar a lei ao povo, para ensinar a palavra de Deus ao povo. Mais tarde vem Neemias para trabalhar nos muros de Jerusalém, e há uma época em que Esdras e Neemias estão juntos ali. E é aí que começa a nossa conversa, é aí que começa a nossa lição de uma forma mais direta, relacionada a dificuldades, relacionada a problemas, relacionada à mão de Deus cuidando do seu povo. Lá em Neemias, no capítulo 9, no verso 5, o verso, ele é longo, mas, como vocês estão vendo aí no rodapé, eu peguei um trecho para colocar como nosso trecho principal da nossa reação, quando Deus, na sua misericórdia e no seu amor, cuida de nós. Nós corremos a palavra, corremos a Deus, e Ele responde. Bendito seja o teu nome glorioso, a tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Este foi o resultado da ação de Deus na vida do povo, a adoração. Nós conhecemos o livro de Neemias e nós sabemos que Neemias e Esdras e os demais levitas reuniram o povo, estudaram a palavra, o povo percebeu o quanto estava longe de Deus, o povo começou a chorar. Esdras e Neemias falaram, não é tempo de choro, se é tempo de arrependimento, é tempo de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então o povo celebra, o povo festeja. Mas como é que nós podemos pensar, então, nesta questão? A questão de correr para a palavra, correr para Deus e ter de Deus as nossas respostas. Ter de Deus o consolo, ter de Deus o alento, ter de Deus a alegria de volta aos nossos corações quando nós corremos para o Senhor. Nós falamos, Deus, na época dos juízes, levantou Samuel. No final da época dos reis,
ele levanta, na verdade, depois de 70 anos, ele levanta Esdras para ensinar a lei ao povo. E é exatamente o que nós lemos em Esdras 7, verso 10. Esdras 7, verso 10, nós sabemos um pouco de Esdras. Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Quem Deus chama? Quem Deus levanta para conduzir o seu povo? Pessoas como Samuel, pessoas como Esdras, servos de Deus. Vamos pensar um pouquinho mais aqui em Esdras. Um pouco antes desse verso, lá no verso 8, nós lemos, para entendermos lá o verso que nós acabamos de ler, nós lemos assim: Esdras chegou a Jerusalém, indo lá para cuidar dessas questões no retorno do povo. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado, falando acerca do rei que dominava o Império Medo-Persa naquela época. Verso 9, no primeiro dia do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém. 4 meses ele demorou para chegar a Jerusalém. No primeiro dia do 5º mês. E aí, nós vamos ter, então, algo interessante. Porque a boa mão do seu Deus estava sobre ele. Você corre para a palavra e você aprende isto. A boa mão de Deus está conosco. A boa mão de Deus estava com Esdras. A boa mão de Deus estava sobre ele. Mas existe um detalhe, e está no verso 10 que nós lemos, de Esdras 7. Por que a boa mão de Deus estava sobre Esdras? Pense em relação a você, em relação à sua vida. O verso 10 diz: pois Esdras tinha decidido, Esdras tinha tomado uma decisão. Qual foi a decisão de Esdras? Esdras decidiu dedicar-se. Olha, não foi fazer coisas de qualquer jeito, não. Ele decidiu dedicar-se, portanto, dedicação. Em que Esdras decidiu dedicar-se? Estudar a palavra de Deus. E Esdras nos ensina a estudar a palavra de Deus com dedicação. E você já aprende aqui que não basta correr a palavra de Deus e ler a Bíblia. Nós precisamos estudá-la, nós precisamos meditar na palavra de Deus para termos suas respostas, para termos as respostas de Deus. Então, Esdras decidiu dedicar-se ao estudo da palavra de Deus, ao estudo da lei do Senhor. Ele decidiu dedicar-se também a praticá-la, o que Esdras ensina a você e a mim. Também não basta estudar com dedicação, é necessário praticar os ensinamentos, os princípios que nós temos na palavra de Deus. Está registrado para nosso ensino no livro de Esdras, que ele decidiu e era, portanto, um praticante da palavra de Deus. E além de ser um estudioso e praticante da palavra de Deus, Esdras também decidiu, com dedicação, ensinar a palavra de Deus. Por isso Esdras saiu de lá da Babilônia, viajou 4 meses para chegar a Jerusalém, para ensinar a palavra de Deus. Aquele povo que tinha voltado, o povo foi voltando aos poucos.
Então já tinha gente lá. O templo já tinha sido reconstruído. Esdras veio para ensinar a palavra de Deus. Percebe porque Deus levantou este homem para dar estrutura espiritual ao povo e levá-lo ao arrependimento? Deus pode e quer usar você. Deus pode e quer usar a mim. Mas nós temos feito como Esdras. Somos estudiosos da palavra de Deus. Somos praticantes de sua vontade. Estamos dispostos a ensinar aquilo que Deus quer que nós passemos às pessoas acerca da sua vontade para elas. Então percebam também em Esdras alguém que Deus usa para trazer o povo de volta à comunhão com ele. É assim então. E vamos continuar então. Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. E eu estava lá sentado no meu sofá e eu li esse verso de Esdras. Olha, Esdras, quem conhece bem a Bíblia sabe, o livro de Esdras e também o livro de Neemias, há inclusive estudiosos, vários deles, entendem que Esdras e Neemias foram escritos pelo mesmo autor dos dois livros de crônicas. Tem bastante número, tem bastante estatística, tem bastante lista. Então é um livro, assim, chato de ser lido. Mas quando nós vamos a esses dois livros, Esdras e Neemias, nós tiramos também lições preciosas. Quando fazemos isto com dedicação. E aquelas listas, elas também servem para nos dar, inclusive, dados históricos. São, inclusive, provas da veracidade das Escrituras. O que está ali não é nada inventado, faz parte da história do povo de Deus. No sofá eu li sobre Esdras e tirei essas lições para mim e quis trazer para vocês. No sofá da minha casa, quando eu corri para a palavra, eu corri para Deus, Deus falou a mim. E pensando nessa história de Israel, eu pensei lá no primeiro livro de Samuel, fui ao primeiro capítulo. Vocês já leram a oração de Ana no capítulo 2? Que oração de agradecimento e adoração a Deus Ana faz. Fica como lição de casa para você ler, para você meditar, para você tirar também suas lições, para Deus falar com você naquela oração de Ana, como ela adora a Deus, como ela adora ao Senhor. E aí vem Esdras, nos dá essa lição. E aí nós continuamos na palavra de Deus, correndo para a palavra de Deus, para Ele nos tirar a tristeza, para Ele nos tirar a agonia, para Ele nos tirar o desespero. E já que nós somos a Esdras, nós vamos a Neemias, que antigamente era um livro só, inclusive, Esdras e Neemias. Para os hebreus, um livro só, e depois foi transformado em dois. Lá no passado, inclusive, era considerado Esdras 1 e Esdras 2, primeiro e segundo Esdras, depois dividiu Esdras e Neemias. Então, quando nós vamos ao capítulo 9 de Neemias, nós lemos, e aí, para os irmãos, eu até simplifiquei, aqueles que estão com suas Bíblias, podem ir lá ao livro de Neemias e vão ver como está lá este verso 5. Olha, para que nós nos situemos em relação a isto, Esdras ensinou a lei, Esdras se dedicou a isto. Neemias foi anos mais tarde, ajudou a construir os muros. Neemias era governador, Esdras era escriba nesta época.
Então, por exemplo, no capítulo 8 de Neemias, lá está a leitura pública da lei. Eles reúnem todo o povo, fazem a leitura. Olha, o povo fica a parte da manhã inteira lendo a Bíblia. E os escribas, aqueles que eram peritos na lei de Deus, juntamente ali liderados por Esdras, ficavam explicando para o povo a palavra e o que Deus queria que eles fizessem. Isso está no capítulo 8. E é onde está aquilo que eu já mencionei acerca de Neemias e Esdras falarem, não, é tempo de alegria. Olha, nós somos fortalecidos, é na alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, né? E aí nós vamos então ao capítulo 9, e depois que eles leem, depois que eles entendem a palavra de Deus, vem o arrependimento e confissão de seus pecados. O povo se coloca diante de Deus, confessa seus pecados, adora a Deus. Vamos pensar aqui. E se Deus, séculos e séculos antes, tivesse destruído o povo no tempo dos juízes? E se Deus não fosse misericordioso? E se Deus não fosse compassivo? Se não fossem as misericórdias do Senhor, nós, inclusive, há muito tempo já teríamos sido destruídos. Mas aqui nós vemos o povo se arrependendo, o povo se prostrando diante de Deus, neste capítulo 9. E no verso 5, eu não estou mostrando aí para os irmãos o primeiro pedaço desse verso, porque ele traz alguns detalhes que iriam tomar espaço aqui na nossa exposição. Olha como o verso começa, na verdade. E os levitas, Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani, que em alta voz clamavam ao Senhor, o seu Deus. Isso aí está no verso 4, né? Bom, deixa eu ler antes, né? Verso 4. Em pé na plataforma estavam os levitas, e aí esses nomes que eu li, que em alta voz clamavam ao Senhor, o seu Deus. E o verso 5, eu li antes, li errado, o verso 5 começa assim. E os levitas, de novo, né? Jesua, Cadmiel, Bani, Azabineias, Serebias, Rodias, Sebanias e Petaías, conclamavam o povo dizendo, esse é o pedaço que eu não coloquei aí para os irmãos, nomes de pessoas, de judeus daquela época. E o que é que eles então clamaram ao povo e disseram? Eles disseram isso, está aí a partir das reticências. Levantem-se e louvem o Senhor, o seu Deus, que vive para todo sempre. Então, estes, cujos nomes eu li aqui, chegaram para o povo e falaram, levantem-se e louvem o Senhor, o seu Deus, que vive para todo sempre. E nós tiramos lições aqui. Quando você pega a palavra de Deus, você pode parar aí e já tirar lições daqui também. Saia da inércia. Saia de uma posição inerte. Levante-se. Nós podemos entender nesse sentido, ação. Está triste, está desesperado, está enfraquecido, está precisando de consolo, é muito problema, não está bem no trabalho, ou não está bem fisicamente falando, em termos de enfermidade, é problema de relacionamento, é sua fé que está enfraquecida. Vamos tomar a palavra destes homens de Deus que estavam incentivando o povo, ensinando o povo, liderados lá por Esdras. Levante-se. É a palavra de Deus para você, é a palavra de Deus para mim. Isso significa, sabe o quê? Ação. Saia do comodismo. Levante-se e faça, sabe o quê? Louve o Senhor. Sabe o que é isto? A adoração. É o que eles ensinam lá para o povo, é o que eles estão ensinando aqui para você e para mim. Adoração a
Deus. Ora, você adora quando você crê. Você adora quando deposita sua confiança no Senhor. Quando você vai à palavra, você encontra Deus e Ele te leva à adoração. É isso que Ele faz conosco. Então eles disseram: levantem-se e louvem o Senhor, o seu Deus. Ora, o nosso Deus, único na posição de supremacia em nossa vida. Se outro qualquer Deus estiver ocupando o lugar do nosso Deus, como é que nós queremos que ele seja por nós? Levante-se, adore o seu Deus. Ele precisa ter supremacia na sua vida, ocupar o primeiro lugar. Aprendemos isto aqui com esses homens, falando ao povo de Israel. Eles estão falando a nós também. E mais, eles dizem que vive para todos sempre. Louvem o Senhor, o seu Deus, que vive para todos sempre. Sabe o que eles estão falando? Deus é eterno. Se nós pararmos só para pensar nisto, Deus vive para todo sempre, não tem início, não tem fim. Ora, a preocupação, se for esse o nosso problema, a ansiedade, se for este o nosso problema, a nossa preocupação, já vão desaparecendo, porque se ele é eterno, nós estamos lidando com um Deus que pode todas as coisas. E aí então o povo se levantou e o povo adorou. E o verso 5, neste trecho que está aí para os irmãos ler aqui no rodapé, já traz então esta expressão de adoração, que é uma expressão daqueles homens, que é uma expressão do povo, e que precisa ser a nossa expressão de adoração também ao nosso Deus. Bendito seja o teu nome glorioso. O nome de Deus é glorioso. O nome de Deus está acima de todo nome. É nome digno de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor. A tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Olha, nós louvamos o nosso Deus, nós procuramos palavras para exaltá-lo, para glorificá-lo, mas prestar atenção nesta adoração que está aí no verso 5. A tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Nós não temos sequer palavras para expressar a grandeza, o poder, a majestade, a dignidade, a santidade, a glória, a beleza do nosso Deus. E o povo, podemos até imaginar, o trecho aqui diz que o povo clamava, o povo adorava em alta voz. Tal a expressão desta adoração, de como Deus se revelou no íntimo do coração de cada um deles. Olha, nós não estamos vendo milagres aqui, nós não estamos vendo fogo cair do céu, nós não estamos vendo aqui coisas que Deus fez em outros tempos, mas nós estamos vendo Deus se mover no meio daquele povo que adorava. Você e eu não precisamos ver milagres de Deus para crer nele, para saber do seu poder, para termos a certeza da sua grandeza e de que ele pode resolver todas as nossas questões. Quando nós entramos neste contato, neste relacionamento com Deus, como ele fala a nós, como ele transmite da sua grandeza, como ele nos enche de confiança, como ele fortalece a nossa fé. Olha, se emocionalmente, se espiritualmente nós estivermos caídos, Deus nos levanta. Deus faz isto. No verso 6, continua a expressão de adoração do povo. Só tu és o Senhor. Olha, nós vamos entendendo isto.
Quando nós corremos para a palavra, nós estamos correndo para Deus. E Deus nos mostra que só Ele é o Senhor. E aí, nós vamos percebendo, porque Ele vai nos mostrando com muita clareza. Fizeste os céus. Você olha para cima e lembra que Deus é o Criador. Ele fez os céus. E os mais altos céus, está no verso 6. Aliás, vou colocar aí para que vocês acompanhem. Verso 6 de Neemias 9. Só tu és o Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus. Sabe o que é isso? Olha, Deus fez o céu que nós vemos. Nós vemos uma infinidade de estrelas. Você olha, você vê tudo aquilo, você adora a Deus e diz: tu fizeste o céu. O céu que nós vemos, o firmamento. E naquela adoração eles falaram: e os mais altos céus, os céus que estão além daquele céu que nós vemos hoje. Nós temos ainda o privilégio, a oportunidade, a alegria até de presenciar no universo muito, muito mais coisas que o povo daquele tempo não conseguia ver. Nós temos telescópios que nos mostram tantas belezas deste universo, nos seus bilhões de galáxias, cada uma delas com bilhões de estrelas. Irmãos, isso não cabe sequer na nossa cabeça. Quando você corre para a palavra, você corre para Deus, Ele nos mostra isso, Ele nos faz cientes disso, de como Ele é grande, como nossos problemas se tornam pequenos, como eles desaparecem, como as preocupações e ansiedades vão embora quando nós começamos a adorar a Deus, meditar no seu nome. Ele vai trabalhando na nossa vida, Ele vai nos fortalecendo, nós vamos nos sentindo revigorados. Só tu és o Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus e tudo o que neles há. E aí a gente desce para a terra para contemplar essa nossa bolinha azul, num universo tão vasto, é uma bolinha azul, mas nós percebemos o quanto ela é grande para nós. E contemplamos a terra e tudo que Deus criou e que está na terra. Eu que gosto daqueles documentários da África, da Austrália, os animais, a natureza, os detalhes da criação de Deus, como eu vejo a mão de Deus nessa criação da nossa terra e tudo que nela existe. Tu és o Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existe. Quando nós através também dos documentários, dos filmes que nós vemos, as filmagens, os mares, outro universo, quanta cor, inclusive, as criaturas que Deus, no seu capricho, colocou ali, olha, no tempo lá dos profetas, no tempo do Antigo Testamento, eles nem conseguiam contemplar as belezas que nós contemplamos hoje. Como nós temos a oportunidade de ver as belezas que Deus fez, muito mais ainda do que eles. As belezas das criaturas que estão lá nos mares e tudo que neles existe. E eles continuam a adoração. Tu deste vida a todos os seres. E aí, então, nesta adoração, todos os seres viventes, e os exércitos dos céus te adoram. Exércitos dos céus, muitas vezes, se refere aos anjos de Deus, os seres espirituais. Olha que adoração completa. Nós pensamos em adorar dessa forma, indo à palavra de Deus, nós aprendemos.
Indo à palavra de Deus, nós podemos adorar ao Senhor desta forma e perceber realmente quão grande é o nosso Deus e quão pequenos são os nossos problemas. Bendito seja o teu nome. Vamos resumir a nossa adoração a Deus dessa forma. Mas não resumir para não gastarmos tempo com Deus. Não resumir para não ficarmos falando de tudo que Deus fez e o adorando em relação a isso. Vamos resumir, porque aqui nós precisamos acabar. O nosso tempo aqui é limitado, mas você não precisa limitar o seu tempo quando estiver na presença de Deus. Organize-se. Não durma se não quiser. Depois ele te sustenta. Bendito seja o teu nome glorioso. A tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Sabe o que acontece depois? O povo começa a lembrar aquilo que eu já falei no início. Deus trabalhando no povo, eles começam lá em Abraão e passam por Moisés, pelo deserto, passam pela época dos juízes, falando sim de como eles foram maus, pecadores, passam pela parte dos reis, chegam ao exílio e ali no momento em que eles estão. Livro de Esdras e Neemias, o exílio é bênção de Deus. 70 anos de exílio, na lei do povo de Israel, tinha lá aquele que era chamado ano sabático. De 7 em 7 anos, eles precisavam colocar a terra para descansar. Não se plantava nada. De 7 em 7 anos, as dívidas eram perdoadas, os escravos eram libertos, era o ano sabático. O povo de Israel se distanciou de Deus. Quando eles foram para o exílio, como Esdras e Neemias enxergam esse período? Bênção de Deus. 70 anos, a terra que Deus tinha prometido para eles ficou desolada, ficou abandonada, mas ficou também sem plantação, ficou sem o povo nela cultivando, ficou sem o povo vivendo nela, porque aqueles que estavam lá foram destruídos da época de Jeremias, porque eles não obedeceram a Deus, buscaram a ajuda do Egito. Quando nós lemos o profeta Jeremias, nós percebemos isso. Esses, o remanescente, os que voltam do exílio, voltam para uma terra encarada aqui por Esdras e Neemias como uma terra que passou por 7 períodos sabáticos, 70 anos. Aliás, 7 vezes 10, 70. Então, 10 períodos sabáticos aí de 7 anos, que dá os 70 anos. Para eles tudo foi bênção. Sabe como nós concluímos isto? Para você e para mim? Corra para a palavra, corra para Deus. Como nós começamos? Vocês se lembram? Como nós começamos esta palavra? Nós começamos assim. Quando você estiver confuso, desanimado, triste, desorientado, enfraquecido, esgotado, sem vontade de viver, frio e indiferente, e aí eu ainda falei, vocês podem acrescentar outras coisas na lista de vocês. Quando estivermos nos sentindo assim, eu falei, corra para a Bíblia e você vai ver a revelação do Pai em suas páginas. Por quê? Porque correr para a Bíblia é correr para Deus. E Deus vai nos dar as suas orientações. E Deus vai nos dar da sua palavra. Deus vai nos consolar na sua palavra. Nós corremos um pouco aqui, alguns versos da palavra, nós vimos algumas expressões de adoração aqui, e nós culminamos vendo o povo de Israel adorando a Deus depois de um exílio de 70 anos. Mas eles foram para o exílio porque Deus os estava disciplinando, Deus os estava castigando, sim, mas como que estavam longe de Deus, talvez seja esse seu caso, talvez não. Você pode estar preocupado apenas
causa dessa avalanche de preocupações, de problemas, de aflições, de relacionamentos atrapalhados, talvez até frio com Deus mesmo. Mas como é que nós concluímos isto? Você corre para a palavra, você corre para Deus, e Ele mostra que Ele é Deus misericordioso, Ele mostra que Ele é Deus compassivo, Ele mostra que Ele é Deus de amor, Ele mostra que Ele não se esqueceu de você, Ele mostra o quanto Ele é grande, Ele mostra o quanto Ele é poderoso. Deus se agrada quando nós nos prostramos e o adoramos, quando nós reconhecemos sua grandeza, quando nós agradecemos o tanto que Ele faz por nós. Ele nos mostra o quanto nossos problemas são pequenos. Ele nos mostra que está no controle. O Deus eterno está no controle. E aí eu olho nem mais para o universo, que tão grande é tão pequeno diante de Deus. Não mais para a terra, que é tão grande em relação a nós e é pequena diante de Deus. Eu olho para mim e me envergonho quando eu me entristeço e me sinto enfraquecido. E aí eu só posso me arrepender, me colocar diante de Deus, pedir perdão. E aí é reconciliação com Ele. É fortalecimento no meu relacionamento com Ele. Sabe como eu me levanto ao me debruçar na palavra de Deus e ver Deus se revelar a mim na sua palavra? Eu me levanto fortalecido. E eu agradeço. É aí que brota mais louvor. Porque Deus nos mostrou que Ele está no controle. Ele nos mostrou que é misericordioso e que nos ama. É assim que o povo aqui termina. Termina adorando. Que problema. Nós temos um Deus que está acima de tudo. E olha, depois que eu vi tudo isso, cheguei a essas conclusões, ainda assim eu quis folhear um pouco mais. Eu folheei. E sabe onde eu caí? Em Isaías 40, versos 28, 29. Um texto que eu poderia ter lido no começo, mas eu quis ler na sequência em que eu fui examinando a palavra de Deus, para que vocês sentissem um pouquinho assim como eu me senti, e para que vocês fossem restaurados da forma como eu me senti restaurado essa semana. Semana de tristeza, olha, morreu também, né, os famosos. Fernando Vanucci, morreu Maradona. Maradona recebeu um talento natural tão grande de Deus, considerado gênio em virtude do talento que recebeu, e jogou a vida dele, né? Assim, de uma certa forma, desprezou a vida que teve, se deixou dominar por vícios. Que desperdício. Então termina sendo tristeza chegar à morte numa circunstância dessas. Então foi semana triste aí em vários sentidos, né? Até mesmo nestes que, assim, fazem parte da nossa vida de uma forma um pouco mais distante, mas fazem parte de nossa vida. Deixaram pessoas que ficaram tristes. A separação pela morte traz tristezas. Como é que a gente termina, então, esta palavra? Deus dando aquele puxão de orelha final. Isaías 40, versos 28 e 29. Deus falando para você, Deus falando para mim. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. A sabedoria de Deus é insondável. Você não sabe o porquê de tanta coisa. A sabedoria de Deus é insondável. E lá em Tiago, se nós formos lá, nós lemos, você está faltando sabedoria? Pede a Deus, Ele dá e não lança em rosto. O Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto.
Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Você está sem forças? Deus fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Precisamos falar mais alguma coisa? Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus complete nas nossas vidas aquilo que falta. Que nós o adoremos na intensidade do que lemos aqui. Jamais vamos ter um louvor de expressão que reflita o louvor que Deus merece, mas que o louvemos com sinceridade, que o adoremos, porque nós levantamos de uma meditação na palavra de Deus, de uma adoração a Deus, nós levantamos fortalecidos. Amém.